Antes da gente começar, só quero te avisar que esse vídeo pode te dar gatilho. Ou não, depende. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, vai assistindo aí. A pessoa conta em risco. Meu nome é Jean Gabriel Alamo, eu sou escritor, trabalho com edição de livros e acho que eu já estava há algum tempo pensando nesse assunto, se existe ou não gatilho na literatura. Falando nisso, para quem está começando o vídeo, depois vocês me contem aí se a mudança de cenário ajudou na iluminação. Algumas pessoas deram um toque que estava muito escuro e tal. Eu sei que estava, mas minha casa é um pouco escura, então complica, né? É, Vamos lá. Muita gente tem a preocupação de falar assim que determinada história causou gatilho, né? Às vezes é um enredo mais pesado, trata de alguns temas que são realmente complicados, assim, quando transpostos para a realidade, né? Geralmente envolve questões de violência urbana ou doméstica, tipo estupro, sequestro, tortura, esse tipo de coisa, né? Só coisa light. E aí as pessoas vêm dizer, pô, cuidado com esse tipo de literatura, pode dar gatilho. Quem é escritor de terror ou de um suspense mais pesado, acho que ouviu essa frase pelo menos uma vez, ou leu, né, alguém falando, nossa, você não devia ter escrito isso dessa forma. Normalmente a pessoa ainda fala, escrevido isso, né? Fala, isso pode dar gatilho e tal. Aí você vira e pergunta assim, tá, mas te deu gatilho? A pessoa fala, não, mas pode dar gatilho em outras pessoas. Tá bom, vamos lá, vamos refletir sobre isso. É, Em relação a gatilho, eu vou primeiro falar um pouco de mim, né? Para vocês entenderem que eu não estou tirando da bunda o que eu vou falar. É, eu poderia dar carteirada aqui, falar que eu cursei letras pela FJF, falar que meu foco era em literatura, né? Que sempre fui apaixonado por literatura, sempre busquei analisar ali na forma mais profunda possível o que eu lia. E isso é desde criança. Sempre busquei fazer várias leituras, buscar analisar vários planos ali da narrativa. Sempre gostei, né? É algo que está em mim. Mas isso seria a carteirada teórica, vamos dizer assim. E, embora eu tenha acabado de dar um aqui, não é esse o objetivo. O que eu quero dizer com isso? Quem me acompanha em rede social sabe que já vem de algum tempo eu passo por alguns problemas emocionais bem pesados. Quem me acompanha há mais tempo ainda, principalmente no Facebook, sabe pelo menos uma parte desses problemas. Pode ver até que eu tenha tique nervoso, não tem problema quanto a isso, já tive muito, já tive muito. Quem me ajudou até a lidar com essas questões foi a minha namorada, com quem eu moro. Assim, já fui complexado em relação a isso. Podem ver que nos vídeos mais antigos aqui do canal, de um ano e pouco atrás, eu estava sempre muito travado no pescoço, assim, né? Coisa, e ficava o tempo todo forçando uma postura ali. Mas onde eu quero chegar? Normalmente, tique nervoso você não tem à toa, não é um negócio que dá, é um reflexo emocional, quer dizer, um reflexo do emocional bem mais profundo, bem mais, vamos dizer assim, complicado de se trabalhar, né? Não estou falando isso para me fazer de coitado, nem porra nenhuma, assim. Quem me conhece sabe que vou viver na vida, as bombas vão caindo no colo e eu vou indo em frente, né, do jeito que dá. Mas, vamos lá. Como alguém assim que tem um quadro suicida, tem um quadro de ansiedade gravíssimo mesmo, assim, um negócio considerado extremo, e já passou por umas fases depressivas bem pesadas, estou atravessando outra agora, acho que eu tenho uma certa moral para falar
Até porque, normalmente, quando a gente tem esse tipo de problema, a gente muitas vezes não tem dinheiro para tratar, ou não tem nem tempo, igual já aconteceu na minha vida, sempre se alterna assim. Ou eu não tenho tempo para fazer algo, ou eu não tenho dinheiro. Minha vida é assim, é esse o ritmo. Então, só agora eu estou fazendo uma terapia e mesmo assim agora está em volta por causa dessa quarentena de coronavírus aí, né? Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo aí, se já vai ter passado essa fase, mas tudo bem. Onde eu quero chegar? Normalmente você começa a lidar com outras pessoas que têm problemas parecidos com o seu. Até porque alguém que tem um problema semelhante ao seu vai te entender melhor do que alguém que não tem. Isso eu estou falando você não fazendo uma terapia, tá? Por isso, normalmente alcoólatras, quando estão tentando ficar abstêmios, tentam se juntar a outros alcoólatras, né? Até o AA surgiu por conta disso, né? Você tem aquele bando de alcoólatras ali tentando manter uma abstinência e um vai dando suporte para o outro, assim fica mais fácil seguir. E os fumantes também tendem a dar suporte um para o outro, ex-usuários de drogas, assim como teve o Narcóticos Anônimos, e por aí vai. E é assim também com pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão e pessoas que já tentaram se matar. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Sabe, acho que faz parte, eu acho que a gente falar o que a gente passa ou passou ajuda outra pessoa que está passando por aquilo. Ela vai pensar, mesmo que inconscientemente, assim, porra, eu não tô sozinho. Olha, alguém já passou por isso. Olha, tem esperança de melhora. Principalmente se você está bem em alguma área que às vezes a pessoa admira. Sei lá, você é um artista, você é um pesquisador, você faz algo assim que a outra pessoa admira, né? Você é bem sucedido profissionalmente, você, sei lá, tem uma família feliz, o que não deixa de ser uma forma de ser bem sucedido. É... Então a pessoa tende a ver assim, pô, fulano passa por isso, fulano passou por isso, eu tenho chance de melhorar, tal, não, ó, não tô sozinho, alguém me entende. Mesmo que você não converse com aquela pessoa, às vezes você pensa, pô, é isso aí. Onde eu quero chegar com isso? Normalmente, quando você escreve, é bem comum que você queira produzir um sentimento de catarse. Vou explicar o que é catarse. Vamos supor, você é uma pessoa muito religiosa mesmo, né? Um exemplo. E aí você automaticamente, por todos aqueles paradigmas religiosos, aquela coisa toda, perdão, minha garganta está inflamada, mas não é coronavírus não, é cigarro mesmo. É, você tá com todas aquelas pessoas religiosas e tal, você tem todos aqueles paradigmas religiosos, e o pastor lá, ou o padre, vira e fala que você é pecador, e você realmente se sente um pecador, ou algo assim, você sabe dos seus erros, você sabe das suas falhas, né? E ele vai usando aquilo ali, seja verdade ou não, não vou entrar no mérito religioso da coisa, assim como sabe que eu não entro no mérito de nada que me interessa. A não ser que eu queira fazer algum adendo, alguma coisa assim aqui. Mas explicando como funciona mecanicamente o discurso. Se o que eu estou falando te incomoda, te dá um gatilho de fé, vamos dizer assim, pensa como se fosse a religião de outra pessoa, tá? Finge que não é a sua. Sei lá, se é católico, finge que é um evangélico, se você é evangélico, finge que é um católico, se você mistura as duas coisas, sei lá, cara, finge que é um budista. Então, o sacerdote ali, né, ele começa a pregar aquela mudança e tal, e você quer mudar, todo mundo quer se melhorar de alguma forma, pode ser intelectualmente, pode ser moralmente, né? Se é que moral existe de fato, como a gente vê em Nietzsche, que provavelmente não, por mais estranho que pareça. É, e isso é um sentimento de catarse, ele vai canalizando o que você já sente para uma externalização que não é sua. Muitas vezes a arte funciona assim também. A base do terror
principalmente do que hoje a gente chama de pós-terror, que é uma bobeira, uma bobagem. Pós-terror não existe. Pós-terror é conceito cunhado por quem não conhece terror. Terror é terror. Aí fala, não, mas é o terror sem susto. Porra, então pera lá. Então todo livro de terror vai ser pós-terror. Já parou pra pensar nisso? Porque como é que você vai tomar um susto num livro? Sério, você tá lendo, cara. Você vai tomar susto lendo? Não vai. Então tá. Então você tem aquela canalização, aquela coisa pesada. É... Você sente aquele alívio ali. Muitas pessoas sentem, talvez não funcione com você. Normalmente as pessoas que não gostam de terror são porque elas não conseguem se sentir dessa forma, não funciona com elas. Não que catarse não funciona, não funciona esse tipo de catarse. Porque no terror normalmente você aborda problemas, mesmo que metaforicamente. Como Alexandre Meirelles mostra muito bem no curso online dele Como Criar Monstros, para quem não sabe, o Alexandre Meirelles é o dono do Fantástico Curso, que é um outro canal que é fantástico aqui no YouTube. É um dos poucos youtubers que eu acompanho. Eu listo os que eu acompanho assim, nos dedos. Eu não tenho paciência para a maioria. Mas o Alexander é sensacional, o cara é foda. E ele mostra nesse Como Criar Monstros como que sempre é um reflexo do seu tempo, o monstro. Ou ele é um agente de mudança, ou ele reflete alguma característica social negativa, ou, bom, enfim, você tem possibilidades de trabalhar com o monstro como reflexo social. Ah, Jean, mas o Drácula vai falar que ele é um reflexo social? É, Drácula é um reflexo social. Ele vem da Romênia, que era visto como um país atrasado, ali no caso a Transilvânia, né, aquela coisa. E toda a base do vampiro moderno é em cima de doenças sexualmente transmissíveis pelo sangue. Pode ver que ele é sempre associado à sensualidade, aquela coisa, e por aí vai. É... Bom, nesse sentido, a gente tem ali o monstro como canalização, né, de algo social, e muitas vezes a própria história de terror ela revela sobre você. Ela externaliza aquilo que você tem, aquilo não é com você. Eu vou dar um exemplo. Em 2017 eu escrevi um conto chamado O Suspiro. Eu vou resumir a história. Basicamente, uma civilização num planeta qualquer avança demais, avança muito, avança, assim, eles consideram extremamente racional, avançado e tal, e são bem propensos à filosofia. E chega um ponto que eles concluem que não faz sentido viver. Para eles, deixa de ter uma razão de existir, eles não conseguem conceber a ideia de uma força superior, uma razão de existir, algo que te dê um sentido. E eles concluem o seguinte: para você ser feliz, você precisa ser mais triste do que feliz. Então, felicidade é um conceito irreal. Realização plena também. Qual que é a conclusão deles? Suicídio coletivo. Soma zero. Vamos acabar com isso aqui. Para quê? Você vai ter mais sofrimentos e até quando? Para quê? Eu queria explicar que esse conto eu escrevi com uma carta de suicídio em 2017. Era uma carta de suicídio bem metafórica, explicando coisas que na época me incomodavam. Hoje tem pepinos até maiores, mas foi uma carta de suicídio, publiquei. A gente está em 2020, 3 anos depois, e eu já tenho notícia de 4 leitores que tinham pensamentos suicidas, estavam bem à beira de se matar, e não que eles tenham saído do quadro suicida ou coisa assim, mas eles vieram me dizer que aquilo fez eles se sentirem melhores, pelo menos por um tempo.
Porra, que bom, né? Aí, ao mesmo tempo, assim, acho que foi alguns meses depois eu publiquei Reerguida, que era uma mulher, nesse caso era de terror, o conto. Ela sofria feminicídio, morria e tentava se vingar do marido e proteger os filhos. Uma porrada de gente caiu de pau em cima de mim, vai falar assim, pô, já, seu texto me deu gatilho, que não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, não, peraí, te deu gatilho? Não! O pessoal fala assim. Eu até falei, me deu gatilho ali, mas foi errado, né? Ela assim, pô, te deu gatilho? Aí a pessoa fala, não, mas pode dar. Porra, pera lá, não soube de ninguém. Realmente, eu por outro lado, eu já acompanhei obras que me deram pesado mesmo. Foram coisas assim que me jogaram no chão. No final do ano passado mesmo, abandonei uma série que eu adorava, era a minha série preferida, estava acabando a temporada, a série me deu um gatilho pesado, não vou falar qual, não quero falar o que desencadeou, isso já é bem pessoal, mas não consegui terminar. Não consegui, e coisas muito mais pesadas eu já acompanhei. E que eram mais facilmente correlacionáveis com problemas meus, mas não foi problema. Ao mesmo tempo, eu já assisti e li coisas que não tinha a menor coisa assim de gatilho e deram pesadíssimo. Deram pesadíssimo. Na quinta-feira, por exemplo, para quem não sabe, eu trabalho com revisão de livros também, além de ser escritor. E eu terminei a revisão de um livro que era sobre maternidade. A autora teve um filho, escreveu, relato até bonito, né? Dela grávida, dela tendo um filho. E para mim foi bem complicado, emocionalmente falando, porque, assim, vocês não sabem, a minha namorada, ela engravidou há um tempo, sofreu aborto espontâneo, fiquei derrubado. E é isso, o tempo todo que eu revisava, eu ficava pensando nisso. Eu vou falar o que para a autora? Olha, cuidado com o seu livro, vai dar gatilho. Entende? Qualquer coisa pode te dar gatilho. Você pode estar assistindo My Little Ponies e ter um gatilho. Sei lá. Quer ver uma coisa idiota? Que assim, é um gatilho para me dar uma crise de ansiedade que eu realmente posso fazer uma merda, assim, de, sei lá, agredir a pessoa, quebrar coisas perto. Experimenta ficar falando as mesmas coisas repetidamente, mesmo com palavras diferentes perto de mim. Me tira do sério, acabou. Acabou meu dia, acabou o outro dia também. Provavelmente se fizer isso, acabou você. São coisas que relacionam a traumas meus. Até músicas repetitivas fazem isso. Eu piro, não tanto quanto alguém ficar falando as mesmas coisas repetidamente, seja com palavras diferentes ou não. Isso, assim, me tira do sério mesmo. Acho que é uma das coisas que mais me irrita que alguém consegue fazer. Tirando alguém preferir discursos de ódio, assim, bem baixos mesmo, alguém ser injusto com outra pessoa, a pessoa se fuder ali, não dá. Mas se a pessoa tiver o objetivo de me irritar, o macete é esse. Um dia, se você quiser brigar comigo, tampar a porrada comigo, tá aí a dica. Né? Vai conseguir. Então é isso, assim, qualquer coisa pode te dar gatilho. Qualquer coisa. Você tem o chamado efeito Werther, né? Eu não sei nem se eu estou pronunciando isso corretamente, essa hora da manhã, ainda nem dormi. E eu falei que o nome do livro é Efeito Werther, falei bobagem. O livro chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, ou As Agonias do Jovem Werther. Depende da edição, né? Eu conheço como Sofrimentos do Jovem Werther, mas eu vou falar que tem As Agonias do Jovem Werther também.
E esse livro ele gerou uma onda de suicídios quando ele foi publicado. Aí você falou assim, pô, o livro ali, será que ele tem gatilho? Tá, beleza, eu vou acatar o seu ponto, tanto que existe, porque se o seu ponto você disser que sim, tanto é que existe o chamado efeito Werther, que é você publicar uma obra que arrebentar a pessoa emocionalmente. Só que tem um detalhe, muito provavelmente o autor fez isso de propósito. Eu não tenho conhecimento se isso foi feito de propósito ou se foi uma infeliz coincidência, mas é um caso, vamos dizer assim, praticamente único na arte. Você ter uma obra que afete diversas pessoas tão profundamente. Isso me faz pensar que a coisa foi feita de propósito. Agora, se existe um nome para o chamado efeito Werther e você não escuta falar de ondas de suicídio por causa de uma obra, exceto naquela da Netflix, são coisas pontuais, né? Tentando lembrar o nome daquela série. Virou até meme, ganhou a segunda temporada, é uma que a menina se mata e deixa as gravações. Tá vindo o nome na cabeça, mas não tá chegando, né? Na boca. Eu sei que a menina se mata, depois na verdade ela tá viva e teve gente que se matou. Nos anos 90 também, quando o Kurt Cobain se matou, uma porrada de gente se matou, principalmente adolescentes. Então, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? São casos muito pontuais. O exemplo do Kurt Cobain que eu dei nem é uma arte, né? O cara se suicidou, porra. O cara não aguentou a bomba, acontece. Né? Não dá pra gente julgar quem não aguenta. É muito raro isso acontecer. É muito raro. E eu tenho pra mim que das vezes em que acontece, eu posso estar enganado, admito a possibilidade de estar enganado, mas eu acho que, vamos dizer assim, pelo menos 95% das vezes que acontece, assim, jogando por baixo, é de propósito. Agora pensa comigo, se isso acontece tão raramente, sempre vira polêmica quando acontece, será que é tão comum assim um gatilho real? Ou será que a gente está preocupado demais com o que engatilha o que? Entende? São coisas, muitas vezes, que nos dão um gatilho que a gente não está esperando. Quando você está mal, qualquer coisa serve para te engatilhar. Se você estiver mal o suficiente, de verdade, se estiver a ponto de fazer uma besteira, se você estiver a ponto de, sei lá, sentir uma agonia tão grande que você perde o controle totalmente da sua vida, qualquer coisa pode servir de gatilho. A verdade é essa. Falo por experiência própria, falo com base no que eu vejo de outras pessoas, falo com base no que eu sei de literatura. Então, eu acho uma bobagem existir uma preocupação tão grande. Acho uma bobagem. Eu acho que, em termos de arte, quase tudo é válido. Quase tudo. Existem certos limites que a gente não deve ultrapassar. Mas esses limites são bem óbvios. Eu acho que eu não preciso me estender no que é óbvio. Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo sobre isso, o que não vale ou não deveria valer na arte. Então é isso. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí, vai ser muito bem-vindo. Não brigo por causa de opinião. Né? Quando a pessoa tem um argumento e ela consegue sustentar ele, eu acho que não importa o quanto eu discordo desse argumento, se ele não for um achismo ali, igual eu dei achismo ali atrás, na hora que eu falei eu acho, né? Mas é um achar baseado em observação, baseado no que eu aprendi, formalmente ou não. Porque existe uma diferença entre opinião e achismo. Eu já até falei isso num vídeo aqui, não lembro qual no canal, depois eu posso até procurar se vocês quiserem. O achismo é quando você vira e fala assim, porra, olha essa paisagem aqui se estendendo.
né? Você aponta para o horizonte ali e fala assim, pô, eu acho que a Terra é plana. Tá, não é, sinto muito, você pode achar. Você pode achar que vacina dá câncer, pode achar que o coronavírus é ameaça comunista. O problema é seu. Foda-se. Você ter uma opinião é você ter um argumento que se sustente. Você ter um argumento ali com base técnica ou base teórica. É algo que sustenta pela lógica, de alguma forma. Isso é uma opinião, é um argumento. É diferente de um achismo. Achismo é bobagem. Achismo tá pra confundir. Achismo, pessoas chegam e falam uma bobagem, quase deu começar a pegar pra zoar. Então é isso. Mas se vocês quiserem deixar algum achismo também, acho válido, corro atrás, vejo se existe embasamento naquilo. E se vocês, por favor, também me dê um toque aí, se gostaram do cenário semi-novo, porque eu só virei de lado na cozinha, né? Antes vocês viam o outro lado nos 2 vídeos anteriores. Então é, gente, até o próximo vídeo aí. Abração pra todo mundo. Até mais.